Essa disputa pela posse da terra começou há 50 anos com a construção da rodovia transamazônica. A forma como o governo militar tentou implantar esse projeto de colonização da Amazônia foi completamente fora do padrão. O governo militar estimulou a ocupação do que na época se chamava de espaços vazios da Amazônia. Entre os migrantes estavam empresários ricos e trabalhadores muito pobres. O grande filão de desenvolvimento era a madeira. Depois, com a madeira acabando naquela região, se lançava a pecuária. Tanto madeira como pecuária não foram suficientes para fazer o desenvolvimento da região. Foi nessa época que Rebeca chegou ao Pará junto com a amiga Dorothy Stang. A Dorothy reparou que muita gente estava vindo para Pará por causa da Transamazônica, seguindo, com a esperança de uma vida melhor, de uma terra livre. Então, muito do trabalho da Dorothy era nesse sentido de acolher as pessoas, ajudar as pessoas a ver uma terra e depois ensinar como ocupar aquela terra legalmente. Mas nem todos pensavam assim. Afinal, havia muita terra e quase nenhuma fiscalização naquela área. O governo tem uma terra, seja ele federal ou estadual, que ele não deu uma destinação. As pessoas invadem essa terra, invariavelmente acabam desmatando ou extraindo madeira e tentam, por meio de acordos escusos ou mesmo comprar um título falso. Foi daí que surgiu o termo grilagem. As pessoas pegavam pedaços de papel, faziam um título falso e punham numa caixa cheia de grilos. Aí os excrementos do grilo têm um tipo de ácido que envelhece, dá um tom de envelhecimento do papel. Então, para fingir que era um título muito antigo e reivindicar posse sobre aquela terra. Até hoje, o segundo maior estado brasileiro tem uma quantidade enorme de terras ocupadas de forma irregular. Constataram que existia mais de 30 milhões de hectares de terra grilados no estado do Pará. Você tem a própria falsificação dos documentos, toda a fraude que está envolvida no entorno da grilagem. Nós temos cidades em que, se você olha apenas a parte documental, você teria que ter 3 andares de terra, porque tem muito mais coisa registrada do que área disponível. Dorothy Stang sabia que aquilo estava errado. Ela tinha o contato com o INCRA, tinha o contato conosco e sabia que aquelas terras eram terras da União. Elas não podiam ser apropriadas por nenhum particular. A ideia da missionária era abrigar nas áreas do governo trabalhadores que explorassem o terreno sem destruir a floresta. Ela conseguiu conciliar com aquele projeto desenvolvimento econômico e preservação da natureza, ao mesmo tempo que era tudo que o Brasil buscava. Of bringing back new life to a land that was lost. And it is possible. We can renew the forest. Let's do it. Isso levou à ira desses particulares que sempre se beneficiaram com a falta de educação, com a falta de conhecimento das pessoas da região e achavam que qualquer papel poderia expulsar as pessoas da região e dizer que as áreas eram de apropriação privada, quando não poderiam ser. Depois da morte de Dorothy, o uso ilegal da terra chegou até mesmo às áreas sob responsabilidade do INCRA. As denúncias consistiram em ocupações irregulares de áreas do PDS. É um projeto de desenvolvimento sustentável, que o nome técnico é PDS Anapu 3 e 4, mas ele é conhecido por Virola Jatobá. O PDS Virola Jatobá é uma área de 39 mil hectares ao norte da rodovia transamazônica, bem perto do PDS Esperança, onde Dorothy Stang foi morta. Ao se fazer a grilagem de uma área, um dos primeiros fatos, uma das primeiras ações é fazer o desflorestamento dela. É exatamente o que acontece no PDS Virola Jatobá. As notícias eram muito graves, eram notícias de um bando armado que estaria ocupando a área do PDS. Eram aproximadamente 150, 200 pessoas que estariam fazendo esse movimento. O Ministério Público enviou uma recomendação ao INCRA cobrando uma ação policial extensiva e repreensiva no PDS Virola Jatobá e a intimação dos eventuais ocupantes da área.
O próximo passo será avaliar a possibilidade de ingresso de ações judiciais. O diretor de assentamentos do INCRA diz que foram feitas operações no PDS nos últimos 2 meses e que o órgão não é o único responsável pela segurança da região. O INCRA tem cobrado, mas com o próprio Ministério Público. Afinal de contas, o próprio Ministério Público é o legitimado constitucional para acionar a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, para fazer cumprir esse papel importante de guarda do patrimônio público ali envolvido, né? O superintendente da Polícia Federal no Pará confirma a fiscalização na área. De forma conjunta até com as forças do Estado, nós atuamos junto com o IBAMA também, já fiscalizamos algumas vezes, já nos direcionamos até o local e acompanhamos de perto a situação. Já o delegado de Anapu não sabe nada sobre invasões. Eu até hoje não recebi nenhum ofício do INCRA relacionado a esse caso. Então, até então a gente não tem conhecimento disso. Certamente o Estado é omisso. É omisso porque se houvesse uma atuação mais concreta em torno desse tema, nós teríamos certamente muito menos problemas na questão do conflito. Mesmo depois da morte de Dorothy Stang e de Valdemir Resplandes, a batalha enfrentada por eles continua e parece muito longe de chegar ao fim. Era o sonho de Valdemir e nós vamos continuar aqui dentro, esperar a justiça. Sempre ela lutou por essas terras. Eu amo essa floresta, eu amo. É a minha vida.